31 de maio de 2025, Chapecó, Santa Catarina. Cláudia Rockler voltou para a prisão. Desde que ela deu a entrevista em primeira mão aqui para o canal, em novembro de 2022, ficou conhecida como a mulher que matou o marido e o colocou no freezer. Já entrevistei a família da vítima, os advogados dos dois lados e logo que Cláudia conseguiu a liberdade, nos encontramos novamente. Mas por que a mulher do freezer teve que voltar para a cadeia? Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se não puder, tá tudo certo. Daí você venha comigo até o final dessa conversa que eu vou ter com o advogado da Cláudia Rockler. Cláudia Rockler é o caso que marcou muito o canal. Foi a primeira entrevista que eu fiz de grande impacto logo que o canal foi aberto. O canal foi aberto em 2022, em agosto de 2022, e a Cláudia cometeu esse crime que ficou conhecido nacionalmente como o crime do freezer em novembro de 2022. Eu estive com ela via Zoom um dia antes de ela se entregar para a polícia, onde ela teve a oportunidade, inclusive, de contar a sua própria história e de buscar uma explicação para o crime tão bárbaro que tinha sido cometido. Afinal de contas, quantas vezes eu repito até que ponto você pode ser transformado no assassino, até que ponto você está transformando alguém em assassino. Claro que precisa ter o desejo da morte interno, mas muitas vezes as pessoas podem serem colocadas em situações de limite. Não estou aqui defendendo a Cláudia, mas isso aconteceu em novembro de 2022 e desde então a gente acompanha. Já conversei, aqui no canal você tem todas as entrevistas com os familiares da vítima do Valdemir. É Valdemir, né, doutor? Isso, Valdemir. Correto, Valdemir Rockler. É uma história complexa, porque ele tinha duas famílias em paralela, onde ele tinha uma primeira esposa com 3 filhos, e com a Cláudia Rockler tinha uma filha, mas ele morava, de fato, ali. Tudo isso você encontra aqui no canal, tem uma playlist, está aqui no descritivo o link para essa playlist. Estive com a Cláudia, ela se entregou para a prisão. Em 2023, ela saiu da cadeia e retornou agora em 2025. E eu vou entender com o doutor Matheus o que fez o retorno da Cláudia. Doutor Matheus, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado por já estarmos falando sobre essa história, que é uma história que marca o canal e marca bastante a literatura criminal brasileira. Bom dia, Beto. Também gostaria de agradecer o convite, né, para estar aqui conversando contigo e para toda a sua audiência, e principalmente por, nesse momento, eu ser o porta-voz da Cláudia, né, para eu poder demonstrar tudo que já foi demonstrado e poder acrescentar, né, todos os elementos da vida da Cláudia, que a gente sabe que foi muito sofrida. Então, eu agradeço o convite e agradeço a oportunidade de estar aqui conversando contigo e com toda a sua audiência. Então, no último dia 30, o Superior Tribunal de Justiça ele deu provimento a um recurso do Ministério Público, né, e determinou o restabelecimento da prisão preventiva de Cláudia. Em 2023, Beto, quando o Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina ele revogou a prisão preventiva de Cláudia, ele entendeu que naquele momento algumas medidas cautelares que, por exemplo, seriam comparecimento mensal ao juízo, tornozeleira eletrônica, seriam suficientes para ela responder o processo. Então, ela responderia o processo em liberdade. E a partir daquela decisão, o Ministério Público foi interpondo recursos. Então, lá em 2023, ele interpôs um recurso que foi negado seguimento pelo Tribunal de Justiça e ele fez um outro recurso ao Superior Tribunal de Justiça. Esse recurso, ele ficou parado há mais de um ano. E, infelizmente, no último dia 30, ele veio com essa decisão restabelecendo a prisão preventiva da Cláudia. Eu costumo, todo dia, todo final de tarde, analisar os processos, né, que tiveram andamento e, consequentemente, eu analisei e vi que aquele processo da Cláudia tinha uma decisão. E confesso, Beto, que eu fui com muita tranquilidade olhar. Eu jamais imaginava que 2 anos depois, com tudo que foi comprovado, com tudo que a gente conseguiu juntar no processo, o Superior Tribunal de Justiça viesse e mandasse prender Cláudia novamente. E confesso que foi um espanto essa decisão quando eu a vi. O que fez a Cláudia conseguir liberdade e o que fez a Cláudia voltar para a cadeia? Quais foram os parâmetros usados pela Justiça
para dar a liberdade provisória e se mudou alguma coisa para o retorno dela? Aham. Então, assim, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, quando ele decidiu, ele entendeu que as medidas cautelares que eu citei anteriormente, elas seriam suficientes para cautelar a ordem pública, em razão da comoção social que teve, para garantir o andamento do processo sem que Cláudia fugisse ou qualquer outro tipo de intercorrência. E foi nesse sentido a decisão. No entanto, o recurso do Ministério Público, ele foi no sentido de que a conduta da Cláudia seria muito grave. E, em razão disso, o Superior Tribunal de Justiça acolheu o pedido do Ministério Público e determinou essa volta, né, dela à prisão. Mas assim, eu digo o seguinte: ela teve a liberdade porque o caos social não existiria, como você falou. Ela confessou, ela se entregou lá atrás, ela Exatamente. ajudou. Então, são esses quesitos que davam para ela aguardar o julgamento em liberdade. O que mudou para ela voltar agora em 2025? De 2 anos para cá, o que a promotoria conseguiu derrubar como quesito lógico para a liberdade e que agora se tornou definitivo para a volta dela? Tá. Então, durante esse tempo que Cláudia ficou solta, ela cumpriu rigorosamente todas as medidas cautelares que a justiça determinou. A Cláudia usou tornozeleira eletrônica por 90 dias. Inclusive, a própria comarca de Capinzal, que é onde tramita o processo, depois de 90 dias determinou que não era mais necessário o uso de tornozeleira. Ela arrumou emprego lícito, e depois eu vou explicar sobre essa trajetória Sim. dela após, Ok. após a saída da prisão. E ela todos os meses comparecia no fórum, ou seja, tudo que foi determinado, ela cumpriu rigorosamente. Acontece que, quando o Ministério Público interpôs aquele recurso lá em 2023 ainda, foi no sentido de que o modus operandi que falam, né, a conduta dela seria muito grave para que ela permanecesse em liberdade. E foi por isso que, depois de 2 anos, o Superior Tribunal de Justiça determinou a volta da prisão dela. Então não teve uma alteração fática, não teve qualquer conduta por parte da Cláudia ou qualquer descumprimento de medidas cautelares que justificassem essa volta à prisão. Foi tão somente um recurso do Ministério Público lá de 2023 que, em razão da gravidade que eles entendem da conduta, fez com que ela voltasse à prisão. Ou seja, o que determinou a soltura dela pode fazer ela voltar a ser solta. Porque Com vocês certeza, entraram com um novo recurso, como é que está Exatamente, como é que exatamente. tá agora? Você descobre isso na sexta-feira, é isso? Que ela tinha Isso saído mesmo. uma decisão. Essa decisão saiu quando? Essa decisão saiu na sexta-feira. A própria sexta. Na própria sexta. Ela saiu próximo das 5 horas da tarde. Como que ela recebeu a notícia que ela teria que voltar para a prisão? Então, quando eu olhei a decisão e vi que determinava que ela voltasse à prisão, eu não procurei falar diretamente com ela, nem com a Gabriela, né? Eu Com a procurei filha falar com o dela. genro da Gabriela, que para ele tentar acalmar a situação O lá genro da Cláudia. o genro da Cláudia, desculpa, o Porque genro da o Cláudia. marido da Gabriela, porque a Gabriela é muito nova para ter genro. É o namorado da Não Gabriela, tem nem 20 desculpa. anos, é uma coisa assim. Exatamente, o namorado da Gabriela. E aí eu falei com ele, o Flávio, né? Eu falei, ó, Flávio, aconteceu isso, veio uma decisão do Superior Tribunal de Justiça e determinou, né, que a Cláudia voltasse à prisão e a gente precisa falar isso para ela da melhor forma possível para ela não se desesperar, né? Porque ela já estava seguindo a vida, ela já estava trabalhando com vários empregos, inclusive. E inclusive enquanto eu estava falando por áudio e por vídeo com o Flávio, ela chegou em casa. E ela chegou toda feliz em casa com um vinho e um chocolate que ela tinha comprado para comer com a Gabriela. Então, para ter uma noção, cada dia para a Cláudia com a Gabriela era um dia especial. Um dia normal, uma sexta-feira normal, ela veio feliz porque ela ia aproveitar mais um dia com a Gabriela. E aí dar aquela notícia para ela foi triste, porque eu vi no semblante dela a tristeza de ter que voltar. Né? De alguém que estava reconstruindo a vida, que estava conseguindo ficar ao lado da filha, coisa que ela foi privada por muito tempo, estava conseguindo trabalhar normalmente em vários empregos. A Cláudia, para você ter uma noção, Beto, quando ela foi solta, o primeiro trabalho dela foi numa hamburgueria, aqui em Joaçaba. Ela trabalhou nessa hamburgueria por um tempo, e aí a Gabriela e o namorado da Gabriela conseguiram uma oportunidade de trabalho em Chapecó. Antes mesmo de se mudar, a Cláudia, no processo, pediu, né, para que fosse autorizada essa mudança de domicílio dela. Foi autorizada pelo juízo. Cláudia foi morar em Chapecó. Quando Cláudia chegou em Chapecó, ela foi procurar vários empregos, né? E ela conseguiu um emprego de vendedora de paver. Paver é uns O blocos que é paver? blocos de concreto que Ah, faz tá. calçada. E aí ela começou a trabalhar de vendedora e para complementar a renda ela fazia freelance. Ela trabalhava de garçonete,
ela fazia faxina, ela fez faxina em escritório da advocacia, em clínica, em vários locais, casas, para poder complementar a renda e ajudar, né? Na casa ali com a Gabriela e o namorado dela. E a Cláudia, inclusive, teve uma época ali da Cláudia que as vendas de paver não estavam boas. Não estava dando retorno financeiro e ela ia fazer um Uber. Ela se inscreveu no aplicativo do Uber, o cadastro dela foi aprovado tão somente 15 dias depois e ela ia fazer Uber só para mulheres. Então ela ia ter aquele Uber que ela ia fazer o Mas o Uber transporte só. autoriza quem tem ficha criminal? Aí, essa é a questão que eu estava falando com a Gabriela. A Gabriela, quando fez esse registro dela no Uber, acreditava que não iria passar. Mas o registro passou. E só que demorou 15, 20 dias. E aí, depois desses 15, 20 dias, a venda do Paver começou a crescer novamente. E aí ela optou por ficar na venda. Mas então Cláudia trabalhava 3 turnos. Ela trabalhava 3 turnos. Então foi muito duro para ela e muito triste para ela ter que voltar esse momento, né, Beto? Inclusive, quando eu dei a notícia e no dia seguinte eu fui a Chapecó conversar com ela, ontem a gente gravou um videozinho dela, né, Eu contando vi como foi a vida dela eu após a vi no soltura, Instagram dela, é. que a gente postou um trecho. Eu Ela posso falou, pôr aqui no canal um pedaço desse vídeo dela? sim, fique à vontade, fique à vontade. E, inclusive, eu posso te mandar também, a gente tem Ah, me vários manda. outros Então me trechos, eu manda posso mandar para ti também. no final da nossa entrevista, então entra aqui. Você consegue mandar já? Porque essa entrevista eu vou fazer e colocar. Sim, já vou pedir para o pessoal aqui, pedir para o Tá. rapaz lá que Manda para edita a os vídeos. produção direto, tá? Que Perfeito. aí entra no final da entrevista, entra o vídeo dela. Ok, então. E aí a Cláudia, ela deixou muito claro que no primeiro momento, Beto, quando ela foi à prisão, para ela, em novembro de 2022, para ela aquele era o melhor lugar. Porque ela não seria mais agredida, ela não teria mais que vivenciar aquele ambiente hostil que ela vivenciava, né? Então ela se sentia segura dentro da prisão. E após a soltura dela, ela conheceu efetivamente o que era a vida. Ela conheceu efetivamente o que era ter uma liberdade, o que era ter uma paz, o que era trabalhar sem preocupação e principalmente viver ao lado da Gabriela. E esse sempre foi o objetivo dela. Então, durante esses quase 2 anos, ela fez tudo isso. Ela intensamente aproveitou a companhia da Gabriela. Né? A Cláudia, inclusive no Instagram dela, ela postou uma foto no parque caminhando, uma coisa que ela nunca poderia fazer. Né? Então, ela disse que este momento voltar é muito mais duro, porque ela efetivamente conheceu o que era liberdade, mas que ela ia respeitar a decisão judicial e que, da mesma forma que em 2022, ela iria se entregar. É, eu me lembro que quando eu entrevistei ela em novembro de 2023, ela falava que ela ia para cadeia, mas ela nunca tinha sido tão livre na vida dela. Depois, em 2022 e em 2023, eu entrevistei ela novamente e pergunto se aquilo era real. E ela disse que, com certeza, a frase era muito boa, mas a vida na cadeia era muito mais complexa. Mas que sim, mesmo dentro da cadeia, com todas as privações, com todo o horror, ela saiu, me lembro que ela saiu muito magra, ela ficou deprimida. Eu lembro que quando eu entrevistei a Cláudia em 2023, 2022, logo lá em novembro de 2022, uma frase que foi muito marcante dela é de que ela dizia que a liberdade ela estaria se sentindo pela primeira vez, corroborando isso que você está dizendo, e ela se sentia indo para a prisão, ela nunca teria se sentido tão livre. Foi uma frase marcante, muito usada por muitos veículos depois e comovente, inclusive, porque a prisão não é um local de liberdade. Aí, em 2023, eu reentrevisto a Cláudia quando ela sai e eu pergunto se aquela frase ainda tinha sentido para ela. E ela disse que, apesar de a cadeia, um lugar onde ela ficou extremamente deprimida, um lugar onde ela ficou fechada, de fato, com toda a palavra livre é muito complexa de ser colocada no cadeia, mas que ela mantinha que a morte do Valdemir teria sido a alforria dela. Essa é uma frase que eu posso usar aqui. Uhum. Ela está voltando. Como você falou para ela, eu vi o vídeo que a gente vai pôr aqui no final da entrevista, você vê que ela ficou bastante abatida. Como é essa volta? Eu me lembro que ela teve problemas psiquiátricos, inclusive, na cadeia. Como é que está essa volta e como é que está essa condição dela ali dentro? Está sendo olhada? Então, quando ela foi presa a primeira vez, ela teve esses problemas psicológicos, né? E ela teve o acompanhamento, né? Pela assistência social do presídio, né? Que ela conseguia, esporadicamente, infelizmente, mas conseguia as sessões com psicólogos e tudo mais. Essa volta, ela é preocupante um pouco, Beto. Por quê? Porque, como eu disse, ela
conseguiu viver durante esses dois anos tudo que ela não viveu antes. Então, alguém que estava presa e lá sentia que era o melhor lugar, sentia que lá era melhor do que conviver com o ex-companheiro. E aí consegue sair e experimentar a vida com a Gabriela, como eu disse, coisa que ela sempre foi Com a privada. filha. E agora ter que voltar lá. Então, é algo que a gente se preocupa muito com a saúde mental dela, com essa situação, mas que a gente vai buscar junto com o presídio, né, de Chapecó, para que ela tenha toda essa assistência necessária, que a Gabriela consiga visitar ela nas vezes que é possível. Eu também vou corriqueiramente lá ao presídio para conversar com ela, passar situações do processo para ela. Então, claro, é algo que a gente se preocupa, mas a gente sabe que Cláudia é forte. Tudo que Cláudia viveu na vida demonstra que ela é uma pessoa forte, guerreira, e que esse vai ser só mais um capítulo da vida dela, e que, se Deus quiser, vai acabar tudo certo. Até para contextualizar, a Cláudia conhece o Valdemir quando ela tem uns 15 anos. Ela era muito nova, muito nova. Muito nova, ela é mãe muito adolescente também. E ela tem quantos anos hoje? A Cláudia está com 42 anos para 43 anos. Eu me lembro que ela tem o crime lá pelos 38, quase 39, quase 40 anos. Já quase uma 40 outra, anos. é uma outra década já. Então, realmente, em cima do que a Cláudia fala, ela só conhece a vida faz 2 anos. Exatamente. Do dia que ela sai da cadeia até agora que ela foi presa. E é uma vida diferente da que quando ela entrou. Exatamente. Ela já saboreou outras coisas que ela nunca conseguia ter tido, segundo ela. Não estou dizendo, não estou aqui cravando quem está certo ou está errado. Ela voltou para o mesmo presídio de onde ela veio? Sim, para o mesmo presídio regional. Então, pelo menos já conhece um pouco para onde está indo, né? Não é 100% uma readaptação. Exatamente. E quando eu conversei com ela, ela relatou, né? Ela disse tudo que eu falei aqui e também disse, pelo menos eu conheço a sistemática, agora eu sei como é e vou voltar lá e, como disse, ela falou, eu vou respeitar a decisão da justiça, mas eu acredito que eu vou ser solta novamente. A Cláudia tentou contra a própria vida quando ela ficou presa? Olha, a gente não tem essa informação. A gente sabe que ela tentou, teve, né? Não tentou. Tentou. Ela teve muitos problemas psicológicos. Ela falou que chegou a cogitar, mas que tenha praticado algum ato em relação a isso, não tenho conhecimento e acho que não. Eu lembro que ela mais ou menos passeia por esse momento na minha segunda entrevista, por isso que eu pergunto, mais com relação a essa necessidade da pessoa. Né? Gente, a cadeia não deve ser fácil para quem é bandido. Para quem não é bandido profissional, deve ser mais complexo ainda, uma vez que não é um lugar que você nunca imaginou para onde você iria. Como ela, você me contou que ela saiu da cadeia, ela foi primeiro para uma hamburgueria, que ela estava já até sem tornozeleira eletrônica, que ela estava trabalhando. A Cláudia estava há 2 anos se reentendendo como mulher, como mãe, como todo mundo. Ela estava em relacionamentos, como que ela estava nessa... Eu me lembro que ela, quando eu entrevistei ela, não podia nem ouvir falar de homem. Mas como que ela estava nesses últimos 2 anos? Então, a Cláudia, ela nunca chegou a falar para mim que ela estaria num novo relacionamento. Até porque ela sempre deixou muito... Então, eu nunca perguntei para ela nunca me falou e eu nunca fiquei sabendo. Então, eu creio que não, que Cláudia não estava num novo relacionamento e que o foco dela era aproveitar ali com a Gabriela esse tempo que ela estava fora da prisão. Não, e nem tem problema, a vida é dela, se alguém quiser se relacionar com ela, é a pessoa que decide isso. Exatamente. A casa, como é que está a casa onde tudo aconteceu? Onde ela tirou a vida do Valdemir e pôs ele no freezer? Então, a Cláudia nunca mais retornou lá, né? Nunca mais passou nem pela frente daquele local. E a gente sabe que os familiares usam no final de semana, né? Os filhos, né, da vítima usam no final de semana para fazer confraternização, festas e tudo mais, né? Então, essa é a informação que a gente tem da casa e a gente também nunca mais procurou saber porque é algo que faz mal à Cláudia. Né? Tudo que ela lembra daquela residência faz com que ela rememore todas as situações de violência que ela teve durante a vida. Então, a Cláudia nunca perguntou da residência e nunca se importou com a residência. Porque, como eu disse, é algo que traz muita dor e sofrimento para ela. A Gabriela é uma pessoa que é uma grande vítima, a segunda grande vítima da história toda. Depois Valdemir, claro que os outros filhos do Valdemir também são, mas a Gabriela tem um ponto mais forte, a mãe dela que tirou a vida do pai dela. Pai esse com quem ela não tinha uma relação, por conta, inclusive, de tudo que a Cláudia explica, de como ele era com a filha e tudo mais. A Gabriela está como? Então, a Gabriela, ela apoia incondicionalmente a mãe. Porque a Gabriela não só sabe de todos os episódios de violência doméstica que a Cláudia passou, como algum deles ela viveu junto.
Sim. Inclusive, aqui no canal tem Ai, travou. a da Peraí. Val e da Maria. Volta. Travou. Você falou, inclusive, aqui no canal, e aí travou, voltou. É que tá, só para as Voltou pessoas agora? entenderem, ali em Santa Catarina tá com uma chuva grande e tá com problemas na É, internet do Dr. Matheus. exatamente. E, inclusive, aqui no canal teve a entrevista da Val e da Maria, que eram os nomes fictícios Ah, sim, das as amigas dela. amigas da Gabriela. Aham, e cada uma delas relatou uma situação de violência que elas presenciaram. E nestas duas ocasiões, a Gabriela estava junto. Sim. Então, a Gabriela, mais do que ninguém, sabe de tudo isso. Então, a Gabriela apoia incondicionalmente a mãe. A Gabriela está muito abatida com a mãe dela, pela situação da mãe dela ter voltado. Mas ela tem certeza que a Cláudia irá ser solta de novo. Ela acredita que a justiça irá conceder de novo à Cláudia o direito de responder em liberdade e aguarda ansiosamente essa decisão. A Gabriela ela se relaciona, ela não se relacionava muito, mas ela mantém alguma relação com os irmãos por parte Não, do pai? Zero, tudo cortado. nenhuma. Inclusive, quando a Gabriela residia em Joaçaba, ela residia no endereço ignorado. Quem sabia o endereço dela era tão somente a advogada dela, porque ela tinha receio, né, dos filhos do Valdemir. Inclusive, ela recebeu algumas mensagens, né, em tom ameaçador, que fizeram com que ela preferisse que ninguém soubesse onde ela estava morando. Então, não, depois disso, a Nunca Gabriela mais. nunca mais teve contato com nenhum deles. É apontado por algumas pessoas que a Cláudia teria feito tudo isso por dinheiro. Uhum. Inclusive até a doutora Solange Beretta, minha amiga e nossa consultora totalmente aqui, ex-promotora não, uma promotora aposentada de São Paulo, ela sempre traz um elemento importante. A Cláudia já era meeira, e ponto. O que ela tinha de direito, ela tem. Ela poderia Uhum. deixar de ser herdeira, Uhum. se indigna for, tal, blá, blá. Mas meeira ela é. Então existe uma Uhum. coisa chamada herança, que não existe meeiro indigno. Pelo que eu saiba, tem gente Uhum. tentando transformar isso no STJ, no STF e tal, mas ainda não é. Uhum. Como está a herança? É esse ponto que foi tão levantado por muitas pessoas que teria sido o grande causador. E eu sempre digo, né, dinheiro pode ser muito para você, pode ser pouco para mim, e Uhum. vice-versa. Como está essa herança? Então, Beto, lá no começo, quando tudo começou, da investigação e tudo mais, foi ventilada essa hipótese absurda de que o homicídio teria sido motivado por questões financeiras. E, no entanto, isso nunca foi comprovado, e muito menos o Ministério Público denunciou Cláudia por um motivo fútil ou um motivo torpe. Então, essa questão de dinheiro no processo, ela não existe. Sobre os processos de Ela não foi herança, nem pronunciada, ela já foi pronunciada? já foi Não pronunciada, tem motivo torpe, não tem não tem motivo motivo fútil. torpe nem Então motivo foi fútil. tirada. Então, o Ministério Público ele não conseguiu trazer uma motivação, enquanto nós, como defesa, conseguimos demonstrar que a motivação foram os episódios de violência doméstica e ponto. E sobre essa questão do processo da herança, a Cláudia nunca me pediu como estava o andamento, nunca me pediu o que seria feito ou de que forma seria feito. Por quê? Porque a Cláudia, a questão da herança é o que menos preocupa a Cláudia. A Cláudia ela não quer saber quanto ela vai receber, se ela vai receber e de que forma ela vai receber alguma coisa. A única preocupação da Cláudia era em relação ao processo criminal dela, mas nunca nada em relação à herança. Para a Cláudia é como se isso não existisse. Porque, como eu disse, o foco dela é o processo criminal e a Gabriela. Né? Esse processo de herança ele está tramitando normalmente, né? Mas está longe de finalizar. É, porque a própria Gabriela é herdeira. Isso é Sim, indiscutível. Ela é, exatamente. ela não tem o que fazer. Ela é herdeira e ponto. E a outra é meia e Exatamente. ponto. É que eu digo assim, já vai fazer 22, 23, 24, 5, 3 anos. É um tempo já. Para a parte da herança andar, é necessário esperar a parte criminal acontecer? É importante? Assim, ó, são coisas que são distintas, mas que inevitavelmente elas andam juntas. Porque vamos supor que Cláudia seja absolvida no tribunal do júri. Vai ter um reflexo diferente lá no processo da Sim. herança. Caso ela seja condenada, também vai ter outro reflexo diferente. Então, sim, eu acho que o processo da herança ele vai andar e vai ter uma solução, né? Vai ter uma decisão a partir do momento que Cláudia ser julgada e o tribunal do júri decidir pela culpa ou pela inocência dela. É porque existem bens que são, inclusive, da Gabriela, que estão sendo usados por todos os lados. A Gabriela não se sente incomodada por isso. Não se sente incomodado. Porque, como eu disse, para elas essa questão é o que menos importa. Né? A Gabriela tem a advogada dela que cuida do processo, né? Nós aqui estamos cuidando, a parte civil do nosso escritório está cuidando do processo da Cláudia, mas elas nunca
E repito, elas nunca pediram para mim como estava o andamento, porque é algo que para elas não importa, é insignificante. A causa-morte do Valdemir saiu? Ainda não. Foram, após feita a perícia, né, no Valdemir, o Instituto Geral de Perícia aqui de Santa Catarina não conseguiu identificar uma causa-mortes do Valdemir. Foram feitos vários exames toxicológicos, anátomo-patológicos, e inclusive a asfixia não foi nem comprovada nesses laudos. E esse é um dos motivos que nós estamos em recursos para tentar tirar a qualificadora da asfixia. Então, até hoje, nós não temos uma causa-mortes, não se sabe efetivamente do que o Valdemir morreu, mas com certeza, no momento oportuno, quando chegar a fase de preparação para o tribunal do júri, nós, como defesa, vamos buscar um médico legista para tentar trazer para os jurados qual foi efetivamente essa causa-morte, sempre com o claro objetivo de mostrar a verdade para eles. Mostrar tudo que Cláudia sofreu, mostrar como foi a conduta lá no dia, o porquê aconteceu e como aconteceu. Mas, por enquanto, nós não temos uma causa-morte do Valdemir. Para as pessoas entenderem, tem outras entrevistas aqui que isso é relatado. O Valdemir foi encontrado ar no pulmão dele, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Congelado. Exatamente. No laudo, no laudo Ou seja, pericial... se ele tinha ar no pulmão, ele não estava morto quando ela pôs ele no freezer. Ao mesmo tempo que tem pessoas me apontando que ele pode ter tido um infarto antes. Uhum. Mas ele então não estava morto. O fato de ela ter colocado ele no freezer mata. Exatamente. Não sei se isso vai... Como é que é isso? Legalmente falando. Assim, ó, o ponto é que em nenhum momento, como eu disse, conseguiu se identificar o motivo a causa-morte, né, do Valdemir. Foi constatado no exame anatomopatológico que ele teria falecido em razão de uma congestão. Mas essa congestão ela pode ocorrer e pode ter sido ocasionada por vários outros motivos, como, por exemplo, a ingestão do Zolpidem, né, que a Cláudia deu ministrou Zolpidem para ele, né, antes de praticar as condutas, e isso pode ter sido um motivo dessa congestão. Mas, infelizmente, até hoje, uma prova pericial, um laudo pericial que efetivamente ateste se sim ou se não, a gente não tem no processo ainda. Mas o fato é que se ela não tivesse dado Zolpidem ou não tivesse colocado ele no freezer, ele não teria morrido. Então ela pode não ter matado porque ela disse que ela pôs, ela asfixiou, tal, mas parece que o que ela achou que matou, não matou. Mas o fato é que ela foi a autora, ou não? Eu tô errado. Sim. Tem vários desdobramentos jurídicos em razão disso. Mas a gente jamais contesta o fato de que Cláudia, sim, é a autora do homicídio de Valdemir. Ponto. A forma que foi, se foi através do remédio, se foi através da suposta asfixia, se foi com o cadáver dentro do freezer, nem a gente nem a perícia consegue atestar ainda. Sim. Agora, como é que está a história? Vocês entraram com recurso, solicitando a soltura dela? Quanto tempo demora? Qual é a possibilidade? A gente já está se falando em breve. Como é isso? Hoje será protocolado o recurso da Cláudia. Hoje, para as pessoas saberem, hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira, dia 3 de junho. Isso mesmo. 3 de junho de 2025. Isso mesmo. Hoje será protocolado o recurso da Cláudia. Esse recurso ainda será no STJ, porque a decisão que determinou a prisão dela foi a decisão de um ministro só. Então a gente vai levar esse tema para que a turma julgue, né? Que os ministros julguem. Eu creio que para ser marcado o julgamento desse recurso, cerca de uns 30, 40 dias, Beto. Tá, então a Cláudia com certeza passa quase 2 meses na cadeia. Infelizmente sim. Até que seja julgado, sim. E a gente acredita fielmente que seja possível reverter essa decisão e conceder novamente a Cláudia o direito de responder esse processo em liberdade. Porque, como eu disse anteriormente, Beto, ela cumpriu rigorosamente tudo que foi determinado. Não teve um sequer descumprimento. Inclusive, no dia que saiu a decisão, horas antes ela tinha ido no fórum lá para assinar o livro de comparecimento mensal em juízo. Então, tudo que foi determinado, Cláudia cumpriu. É por isso que a gente acredita que ela pode voltar à liberdade e responder esse restante do processo em liberdade. Esse caso tem um ponto interessante, porque eu pego ele até como Elise Matsunaga de comparação. O pós da morte fala muitas vezes mais do que o crime em si, apesar de a Cláudia não ter esquartejado, ela pôs no freezer, foi embora, foi lá, tal, não sei o que. Mas como, e não falo isso porque ela deu entrevista no canal, se ela tivesse dado entrevista para qualquer outra pessoa e tivesse passado, ela conseguiu contar a sua história, coisa que Elise Matsunaga, por exemplo, nunca conseguiu. Ela conseguiu só depois de 10 anos presa, onde muitas pessoas passaram a reentender
a história dela, nunca negando que ela é uma assassina, mas entendendo aquele ponto que eu coloquei no início, o quanto você pode construir alguém para te matar. Como foi para a Cláudia a repercussão? Eu percebo pelo próprio canal, a quantidade de pessoas que comentam as entrevistas da Cláudia, Uhum, ela tem quase uma defesa pública. uhum. O que eu sempre digo, gente, ela matou o marido, calma, não é assim. Então. Mas como ela está? Como é que era a repercussão para a Cláudia? Eu me lembro que na entrevista ela fala que ela era até abraçada, é muito doido isso. Como que ela estava com repercussão ao crime dela? E como o Então, crime repercutiu na vida dela? Caiu. Então, aqui é assim. você ouviu minha Aham. pergunta como todo, você quer que eu refaça? Sim, não, eu ouvi. Sobre como ela lidou com a repercussão, né, de toda essa Isso. situação. E como as pessoas Então, repercutem com ela? Como é que elas são? aham. É assassina ou deixa eu te dar um abraço? Aham. Então, a Cláudia, quando ela estava presa a primeira vez, ela não tinha uma dimensão efetiva de qual foi a repercussão do caso dela. Ponto. A partir do momento que ela saiu, ela conseguiu entender como repercutiu e principalmente de que forma repercutiu. A Cláudia, inclusive, ela falou para nós que na rua as pessoas conversar com ela, para abraçar ela e para entender ela. E outro ponto que ela ressaltou é que ela nunca recebeu nenhuma ameaça, ela nunca recebeu nenhum olhar atravessado, ela nunca recebeu nenhum xingamento. Ela nunca recebeu nenhum tipo de mensagem desse tipo. E outro ponto que fez com que ela percebesse a repercussão foi a rede social dela. A Cláudia recebeu, não foram dezenas, não foram centenas, foram milhares de mensagens, Beto, de mulheres entendendo a situação dela e principalmente de mulheres que sofrem a mesma coisa que Cláudia sofreu. Então, elas faziam da rede social da Cláudia como se fosse um diário. Oi, Cláudia, meu nome é tal e hoje eu sofri isso, isso e isso. Então, foi a partir daí que a Cláudia conseguiu definitivamente entender qual foi a repercussão de tudo isso. Então, eu repito, Cláudia foi abraçada por todo mundo, na rua, nos empregos onde ela trabalhou, em todos os lugares onde ela vai, ela é abraçada, as pessoas entendem a situação dela e muitas mulheres usam ela para desabafar, para contar as suas histórias, porque infelizmente no nosso país e muito aqui em Santa Catarina a violência doméstica é algo que predomina, infelizmente. Eu fiz essa entrevista no dia 3 de junho de 2025. No dia 4 de junho, no dia seguinte, Ulisses Campbell revelou no jornal O Globo, no seu blog True Crime, que Cláudia Rockler havia solicitado pensão ao INSS por viuvez. Perguntei para o Dr. Matheus o que ele teria a explicar sobre o ocorrido. Confira a resposta dele. Olá, Beto, bom dia. Ontem à noite nós tomamos conhecimento de que seria noticiado o fato de que a Cláudia teria solicitado junto ao INSS uma pensão por morte, correto? E assim que nós tomamos conhecimento disso, prontamente, né, hoje de manhã, nos deslocamos até aqui o presídio de Chapecó para conversar com Cláudia e para entender melhor essa situação. E Cláudia nos explicou isso com maior naturalidade e tranquilidade, tá? Na época em que foi pedido esse benefício, em junho de 2023, a Cláudia estava presa e, por óbvio, ela jamais conseguiria usufruir desses valores. Ao passo que ela também nos informou que todos os valores, caso fossem recebidos, porque o INSS negou o benefício, eles seriam destinados única e exclusivamente para a Gabriela. Gabriela, que estava em fase final de faculdade, que tinha uma formatura para pagar, que tinha mensalidades que estavam em atraso e que também estava iniciando a transição de sair da granja onde ela trabalhava e morava para morar sozinha e seguir a carreira que ela escolheu para ela, né, como farmacêutica. Então, a Cláudia nunca pensou em fazer isso para ela receber o dinheiro, mas sim para tentar auxiliar a Gabriela, que estava passando por dificuldades e precisava terminar a faculdade e iniciar essa transição para morar sozinha. A Cláudia também não tem conhecimento jurídico acerca da possibilidade ou não do pedido, ela foi orientada dessa forma e, pensando em ajudar a Gabriela, ela optou por fazer. Então, foi isso que a Cláudia nos repassou e a gente informa vocês aí para que seja noticiado também. Eu fiquei impressionado porque foi uma das primeiras vezes que eu li no canal que, graças a algum conteúdo daqui, a pessoa se percebeu numa relação abusiva. Então, eu me lembro Exato. que na entrevista dela, muitas mulheres escreveram que
graças à entrevista da Cláudia, elas mesmas não se tornaram uma nova Cláudia ou uma vítima de um feminicídio, porque elas se perceberam, se entenderam numa relação abusiva e conseguiram sair dela. Então, que tenha uma parte como essa daqui. Eu lembro sempre que o canal ouve todos os lados. Se o advogado, o assistente de acusação quiser dar uma nova entrevista, é só entrar em contato com a produção. Se a família do Valdemir quiser falar novamente, a gente ouve. E assim como eu sempre quis entrevistar a Gabriela, porque eu gostaria muito de saber... Travou. Travou. Voltou. Acho que voltou, Travou. voltou. Voltou? Voltou. Ah, desculpa, Beto. Imagina. Tá complicado hoje. Eu estou só te ouvindo, eu não estou vendo você se mexer. Eu estou ouvindo. Você está ouvindo? Então tá. Então eu só vou retomar essa Eu parte. vou entrar novamente. Não precisa, tá aí. Tá aí. Tá ok? Eu Tá ótimo, ok. vou terminando. Então, como eu sempre digo, o canal ouve todos os lados. Se o assistente de acusação quiser dar nova entrevista, a gente ouve, assim como a família do Valdemir. O delegado já entrevistei. Tem as amigas aqui tem entrevista das amigas da Cláudia. Gostaria muito de entrevistar a Gabriela, ainda filha da Cláudia e do Valdemir. E também fica o convite, se quando a Cláudia sair novamente da cadeia, quiser dar nova entrevista, a gente conversa com ela novamente, fica sempre em função do desejo de ela aparecer ou não. E vocês, sempre que tiver novidade, doutor Matheus, tem meu WhatsApp, você pode mandar diretamente, a gente já, assim que souber desse retorno, desse resultado, se a Cláudia vai poder sair ou não, me avisa. E aqui o canal está sempre aberto para este e para novos casos que vocês tiverem. Lembrando que a gente vai colocar agora, antes de eu me despedir, que a gente vai colocar daqui a pouquinho o vídeo da Cláudia falando sobre a nova prisão dela. Então assista até daqui a pouco. Doutor Matheus, tem mais alguma pergunta que eu não fiz, que o senhor gostaria que eu tivesse feito para falar sobre o caso? Não, Beto, acho que está tudo esclarecido desse retorno da Cláudia à prisão. Sobre a Gabriela, conversei com a Gabriela e ela está com vontade, sim, de dar entrevista para você e contar tudo que ela vivenciou, né? Então, aí no momento oportuno, com certeza, a Gabriela Assim que ela quiser. vai contar tudo que ela viveu. E com certeza, como a gente acredita muito na soltura da Cláudia, a gente com certeza vai entrar em contato para ela contar, né, esse novo capítulo da vida dela. Agradecer a oportunidade de estar aqui conversando contigo. Sempre. E como eu disse antes, ser o porta-voz da Cláudia. Né? Nesse momento que ela está presa, é através do advogado e da família que ela consegue contar a sua história e fazer com que ela seja ouvida por mais e mais pessoas. Obrigado pela oportunidade e até uma próxima. Até uma próxima. Eu que agradeço, doutor. Obrigado. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Assim como da primeira vez eu me entreguei, eu disse uma frase que eu levo essa frase até hoje e vou levar, que mesmo presa eu me sentia livre. E isso realmente aconteceu. A primeira vez que eu me entreguei, para mim, estar na prisão era como estar sendo protegida. Que lá eu estava segura e lá eu não tinha violência nenhuma. E antes de ir para lá, minha vida era com todas as violências, psicológica, moral, financeira, física. Então lá dentro eu me senti livre, me senti feliz, porque eu não tinha mais essa violência do meu lado e eu me senti protegida. Hoje também eu volto para lá me sentindo livre. Quando eu saí, eu comecei a conhecer a vida, como realmente ela era. Como era bom passear no parque, como era bom sair tomar um sorvete, como era bom sair com a Gabi, poder sair de mão dada, poder sair a hora que a gente quisesse, dormir juntas, conversar. Nossa, a gente fez tanta coisa que a gente nunca tinha feito, porque a gente não podia, né? E foi tudo perfeito, foi tudo muito bom. Eu vivi tanta coisa aqui fora, eu fui em circo, eu fui em show, eu fui conhecer lugares, coisas que eu nunca fiz. E mesmo coisas que eu já tinha feito antes, eu acho que eu não aproveitava, porque estando do lado
de uma pessoa que te sufocava e que a qualquer momento podia te agredir, eu nunca aproveitei. Então, eu vivi muito depois que eu saí da prisão. Eu fui muito feliz e eu me senti literalmente liberta de tudo. E hoje eu volto para lá com esse mesmo sentimento de liberdade. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil lá, mas essa sensação de liberdade eu acho que nunca mais eu vou perder. Eu sempre vou ter ela comigo. Bom, eu acho que agora, voltando para lá, eu acho que tudo vai caminhar mais rápido e eu espero que o júri venha logo e que tudo aconteça. Eu quero realmente contar a minha história, eu quero que vocês entendam e depois viver, ser feliz, ter meus netos e continuar vivendo, que a vida é bela, muito bela. Ai, ai, eu fiz tantas amizades, sabe? Quando eu saí, eu acho que a Gabi me protegeu muito. A Gabi virou minha mãe. A Gabi realmente virou minha mãe. Ela cuidava da minha comida, cuidava dos meus remédios, terapia, que é uma coisa que eu não queria fazer, que ela brigou muito para mim fazer. E que depois de algumas eu achei uma terapeuta maravilhosa e que me ajudou muito. E que por isso eu recomendo, façam terapia. Porque eu consegui ver a vida de outro jeito e consegui tirar alguns traumas. Eu me lembro que quando eu saí, a Gabi não podia me tocar. Ela não podia, ela queria me fazer carinho, passar assim a mão, ela queria passar a mão na perna e aquilo me dava, eu ficava mal. E a terapia me ajudou a isso, a eu gostar do abraço, eu gostar do carinho,